Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, dear friends, prezados amigos em Cristo, I greet you eu vos saúdo from my heart. do meu coração diretamente aqui do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. It's a great privilege É um grande for me privilégio para mim to share compartilhar God's precious a santa e preciosa Palavra de Deus with the com nation. as nações. We still have Nós ainda programs temos in um a número de number of programas different countries em diferentes países trying to reach tentando alcançar most parts as of the partes earth mais longínquas da Terra com a verdadeira Palavra de Deus. E amigos, The subject os temas permanecem os mesmos. the return of O Christ, retorno de Jesus Cristo, fulfillment o cumprimento of prophecy, de profecias bíblicas no nosso tempo, knowing that sabendo first, que, primeiramente, Deus faz promessas and when the time e então, quando o He tempo watches vem, over His word Ele cuida sobre sua palavra para cumprir aquilo que Ele prometeu. We do realize Nós the time percebemos we're living in que o tempo em que estamos is the vivendo end time. é o tempo do And in fim. every church, E em cada every igreja, TV evangelist cada evangelista da televisão speaks about fala the signs sobre of os the sinais end time. do tempo do Then fim. in connection Então, em with this, conexão com we isto, do see nós what vemos actually is o taking que place de fato está at this acontecendo time. nesse In the tempo. first few months Nos primeiros in the year poucos meses, no ano de 2010, many things muitas coisas have happened. aconteceram. The earthquake, O terremoto no Chile, the earthquake o terremoto in Haiti, no Haiti, the earthquake o again terremoto de novo on Sumatra. em And Sumatra. friends, E when we amigos, look even at the se volcanic olharmos até eruption, para as erupções vulcânicas, which we never heard of in our das time, quais jamais ouvimos no maybe nosso tempo, from history, talvez da but história, friends, mas things amigos, are happening. coisas estão acontecendo como jamais Then antes. the oil crisis Então, a crise de in óleo the Gulf of no Mexico, Golfo do México, this has never been isto jamais houve Then we have antes. the bank Então, nós crisis, temos as crises government dos crisis, bancos, crises de governos, family crisis, crises nas famílias, marriage crises no casamento. just one thing Simplesmente uma coisa após a outra. where is this? Aonde está a solução? Then we look Então, olhamos Middle East, para o Oriente Médio, the crisis, a crise. and Israel Israel is always é the sempre o alvo, target. o alvo. And friends, E amigos, I've been to eu Israel, estive em Israel, I think 23 eu creio, or 23 ou 24 vezes. I'm taking groups to Eu levo Israel. grupos para Israel. Eu amo Israel All my heart. de todo o meu At the coração. same time, we E have ao to mesmo tempo, recognize nós temos que reconhecer because porque they did not eles recognize não reconheceram the day o of dia God's da visitation visitação divina and did not receive e não the receberam o Messiah Messias on whom they waited for ao qual 4,000 esperaram por years. 4.000 anos. They had to go Eles têm que through passar terrible times, por tempos through terríveis, persecutions. por perseguições. The Lord Mas God então, of o Senhor Israel Deus de Israel made the promise fez a that he would promessa gather them que Ele again ajuntará at the end of o seu days. povo de novo And no this fim is taking dos dias. place E isso está before acontecendo our very diante eyes. dos nossos olhos. And our Lord said E nosso Senhor in disse Luke chapter em 21, Lucas, capítulo verse 21, 24, versículo 24, that Israel que would be Israel scattered seria among the espalhado nations entre as nações until até the times os of tempos the Gentiles dos gentios are over. tiverem And then, terminado. not to accuse E anyone, então, não para but acusar the ninguém, Arab nations, mas as nações árabes, they simply eles hate simplesmente Israel odeiam Israel without sem a cause. uma causa. This no one really Isto ninguém, de fato, understands, alguém pode even compreender. to the Mesmo teaching that
até a doutrina que o 12º Mahdi não pode vir a não ser que Israel tenha sido destruída e não exista mais. Assim, eles têm que fazê-lo de acordo com suas próprias doutrinas. Eles têm que destruir Israel assim, para que o 12º Mahdi possa vir. É chamado de Mahdi. Mahdi, assim eles o chamam. E então, a terra inteira estará em paz e a meia-lua se tornará a lua cheia. Mas aonde uma promessa para tal coisa na palavra de Deus? Amados, nós temos que chegar ao ponto para tomar nossa decisão. Seja que vamos crer o que uma religião diz, o que o Papa diz, o que cardinais dizem, o que bispos dizem, ou se vamos crer o que Deus diz em sua palavra. Eu tomei minha decisão muitos anos atrás. Eu não sorrio muito frequentemente porque eu tomo a proclamação da Santa Palavra de Deus seriosamente por toda a minha vida. Quando eu comecei o ministério, eu tinha 21. Mas eu tomei a coisa muito seriamente. E agora, em breve, eu terei 80, olhando para os muitos anos do ministério. O Senhor foi bom para comigo. E talvez eu possa justamente dar como testemunho o que os meus olhos viram e o que os meus ouvidos ouviram. Cada homem de Deus teve um chamado, sabia o dia e a comissão que recebeu de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nosso Senhor disse: eu vos enviarei escribas, eu vos enviarei apóstolos. E se você olhar dentro do Novo Testamento, na igreja, 1 Coríntios 12, 13, 14, e então Efésios 4, Deus colocou diferentes ministérios dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. No nosso tempo, amados amigos, Deus usou o irmão William Branham de uma forma muito especial. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Senhor já em 1949. Mas então, em 1955, quando o irmão Branham veio à Alemanha e à Suíça, amigos, eu vi dias da Bíblia. Eu vi Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu ouvi o Evangelho original pregado. Eu vi a confirmação desta palavra de Deus diretamente na plataforma. Eu estive em muitas reuniões, seja na Europa ou nos Estados Unidos, quando Deus confirmou sua palavra, e especialmente William Branham não foi somente um profeta, ele era um vidente, ele via uma visão sobre a pessoa para a qual estava para orar. Quantas vezes o Senhor lhe mostrou da onde a pessoa vinha, até mesmo o nome da pessoa, e qualquer que fosse a enfermidade ou problema que ela tinha. Eu sou um testemunho daquilo. Eu ouvi, mesmo quando o irmão Branham pregou na Alemanha, sem saber uma palavra da língua alemã, mas com cada pessoa na plataforma, na presença de milhares e milhares de pessoas, o Senhor mostrava uma visão
e diria à irmã, você vem de Hamburgo, você tem isto e aquilo. Diria a um irmão, você veio de Berlim, e falando todos os detalhes de suas enfermidades e mesmo de suas vidas. Amigos, este foi o ministério que o nosso Senhor teve quando Ele caminhou sobre a terra, porque Ele teve que ser um profeta de acordo com Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor, teu Deus, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Assim, esse ministério profético, vendo uma visão, você vai para João, capítulo 5, versículo 19 e 20. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Amigos, não é filosofia, mas realidade. Eu sou pela realidade e creio em mim. O Senhor Deus deu o mesmo ministério a William Branham no nosso tempo para virar a nossa atenção para a palavra de Deus, para as promessas. E finalmente, quando esse homem de Deus foi presenteado em 1963 para receber a revelação, a abertura dos 7 selos. E amigos, todo o livro da Revelação, com os 22 capítulos, foi conhecido e nós pudemos ver todos os detalhes. E agora nós podemos posicionar todas as coisas da forma apropriada divina. Mas agora, para alguns momentos, deixe-me perguntar, o que você está crendo? Em que igreja você está? O nosso Senhor disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você for a Zacarias, capítulo 4, onde o profeta viu o candelabro dourado, ele viu como o óleo estava se movendo para baixo através de 7 canudos para as lâmpadas desse candeeiro dourado. E se você for a Apocalipse, onde João, na ilha de Patmos, viu Jesus Cristo caminhando entre os 7 candeeiros de ouro, mas então nós lemos sobre a promessa, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E então você lê 2 vezes sobre a pedra angular. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a pedra da esquina. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, prezados amigos em Cristo, eu vos saúdo do meu coração diretamente aqui do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É um grande privilégio para mim compartilhar a santa e preciosa Palavra de Deus com as nações. Nós ainda temos um número de programas em diferentes países, tentando alcançar as partes mais longínquas da terra com a verdadeira Palavra de Deus. E amigos, os temas permanecem os mesmos. O retorno de Jesus Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas no nosso tempo, sabendo que, primeiramente, Deus faz promessas, e então, quando o tempo vem, Ele cuida sobre sua palavra para cumprir aquilo
que Ele prometeu. Nós percebemos que o tempo em que estamos vivendo é o tempo do fim. E em cada igreja, cada evangelista da televisão fala sobre os sinais do tempo do fim. Então, em conexão com isto, nós vemos o que de fato está acontecendo nesse tempo. Nos primeiros poucos meses, no ano de 2010, muitas coisas aconteceram. O terremoto no Chile, o terremoto no Haiti, o terremoto de novo em Sumatra. E amigos, se olharmos até para as erupções vulcânicas, das quais jamais ouvimos no nosso tempo, talvez da história, mas amigos, coisas estão acontecendo como jamais antes. Então, a crise de óleo no Golfo do México, isto jamais houve antes. Então, nós temos as crises dos bancos, crises de governos, crises nas famílias, crises no casamento. Simplesmente uma coisa após a outra. Aonde está a solução? Então olhamos para o Oriente Médio. A crise. Israel é sempre o alvo. E amigos, eu estive em Israel, eu creio, 23 ou 24 vezes. Eu levo grupos para Israel. Eu amo Israel de todo o meu coração. E ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer porque eles não reconheceram o dia da visitação divina e não receberam o Messias ao qual esperaram por 4.000 anos. Eles têm que passar por tempos terríveis, por perseguições. Mas então, o Senhor Deus de Israel fez a promessa que Ele ajuntará o seu povo de novo no fim dos dias. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E nosso Senhor disse em Lucas, capítulo 21, versículo 24, que Israel seria espalhado entre as nações até os tempos dos gentios tiverem terminado. E então, não para acusar ninguém, mas as nações árabes, eles simplesmente odeiam Israel sem uma causa. Isto ninguém, de fato, alguém pode compreender. Mesmo até a doutrina que o 12º Mahdi não pode vir a não ser que Israel tenha sido destruída e não exista mais. Assim, eles têm que fazê-lo de acordo com suas próprias doutrinas. Eles têm que destruir Israel assim, para que o 12º Mahdi possa vir. É chamado de Mahdi, assim eles o chamam. E então, a terra inteira estará em paz e a meia-lua se tornará a lua cheia. Mas aonde uma promessa para tal coisa na palavra de Deus? Amados, nós temos que chegar ao ponto para tomar nossa decisão. Seja que vamos crer o que uma religião diz, o que o Papa diz, o que cardinais dizem, o que bispos dizem, ou se vamos crer o que Deus diz em sua palavra.
Eu tomei minha decisão muitos anos atrás. Eu não sorrio muito frequentemente porque eu tomo a proclamação da Santa Palavra de Deus seriosamente por toda a minha vida. Quando eu comecei o ministério, eu tinha 21, mas eu tomei a coisa muito seriamente. E agora, em breve, eu terei 80, olhando para os muitos anos do ministério. O Senhor foi bom para comigo. E talvez eu possa justamente dar como testemunho o que os meus olhos viram e o que os meus ouvidos ouviram. Cada homem de Deus teve um chamado, sabia o dia e a comissão que recebeu de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nosso Senhor disse: eu vos enviarei escribas, eu vos enviarei apóstolos. E se você olhar dentro do Novo Testamento, na igreja, 1 Coríntios 12, 13, 14, e então Efésios 4, Deus colocou diferentes ministérios dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. No nosso tempo, amados amigos, Deus usou o irmão William Branham de uma forma muito especial. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Senhor já em 1949. Mas então, em 1955, quando o irmão Branham veio à Alemanha e à Suíça, amigos, eu vi dias da Bíblia. Eu vi Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu ouvi o Evangelho original pregado. Eu vi a confirmação desta palavra de Deus diretamente na plataforma. Eu estive em muitas reuniões, seja na Europa ou nos Estados Unidos, quando Deus confirmou sua palavra, e especialmente William Branham não foi somente um profeta, ele era um vidente, ele via uma visão sobre a pessoa para a qual estava para orar. Quantas vezes o Senhor lhe mostrou da onde a pessoa vinha, até mesmo o nome da pessoa, e qualquer que fosse a enfermidade ou problema que ela tinha. Eu sou um testemunho daquilo. Eu ouvi, mesmo quando o irmão Branham pregou na Alemanha, sem saber uma palavra da língua alemã, mas com cada pessoa na plataforma, na presença de milhares e milhares de pessoas, o Senhor mostrava uma visão e diria à irmã: você vem de Hamburgo, você tem isto e aquilo. Diria ao irmão: você veio de Berlim, e falando todos os detalhes de suas enfermidades e mesmo de suas vidas. Amigos, este foi o ministério que o nosso Senhor teve quando Ele caminhou sobre a terra, porque Ele teve que ser um profeta de acordo com Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor, teu Deus, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Assim, esse ministério profético, vendo uma visão, você vai para João, capítulo 5, versículo 19 e 20. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Amigos, não é filosofia, mas realidade. Eu sou pela realidade e creio em mim,
O Senhor gave the Deus same ministry deu o mesmo ministério to William Branham a William Branham in our time no nosso tempo draw our attention para to the word virar of a God. nossa atenção para a palavra de Deus, para as And promessas. then finally, E when finalmente, this man of God quando esse homem de was Deus granted in 19 foi presenteado em 1963 to receive para receber the revelation, a revelação, opening a abertura dos 7 selos. and friends, E amigos, all the book of Revelation todo o livro da Revelação, com os 22 capítulos, was made known, foi and we conhecido could see e nós all the pudemos details. ver todos os And detalhes. now we can E agora place nós all podemos things posicionar into todas as coisas the proper da forma divine apropriada order. divina. Now, for a few Mas agora, moments, para alguns momentos, let me ask you, deixe-me perguntar are you believing? o que você está crendo? In which church Em que igreja você está? our Lord said, O nosso Senhor disse: Eu edificarei a minha igreja and the gates e of as hell portas do inferno não prevalecerão contra ela. Then if you go to Então, se você for a Zacarias, capítulo 4, onde o profeta the golden viu candlestick, o candelabro he dourado, saw how the oil ele viu was como o moving óleo down estava se movendo para baixo através de 7 canudos para as lâmpadas desse candeeiro dourado. E se você for a Apocalipse, onde João, na ilha de Patmos, viu Jesus Cristo caminhando entre os 7 candeeiros de ouro, mas então nós lemos sobre a promessa, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E então, você lê 2 vezes sobre a pedra angular. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a pedra da esquina.